melhores e mais baratos monitores da Acer, o Acer Nitro QG240Y. Seu preço é baixo, menos de R$1.000 atualmente, trazendo alta taxa de atualização e compatibilidade com HDR. São dois recursos que não encontramos com frequência nessa faixa de preço tão baixa, o que atrai nossa atenção, mas também deixa uma pulga atrás da orelha. Será que o QG consegue bons resultados? Será que o seu custo-benefício é alto? Bora descobrir na análise de hoje. Caso a resposta seja positiva e você quiser levar um para casa, os links de compras para ajudar o canal estão aqui embaixo na descrição. Agora, bora pro vídeo. Vamos lá, antes de tudo, esse é um monitor básico. Então, por mais que algumas especificações saltem aos olhos no geral, ele faz alguns cortes para se adequar a essa faixa, abaixo dos R$1.000, o que é algo esperado. O primeiro corte, que também não impressiona, é na sua construção. O Nitro QG240Y tem um design levemente gamer. Não abusa das cores, nem tem LEDs, mas o pé segue um formato mais agressivo. Ele é bem fino também, o que sugere economia de materiais, mas não chega a ser um problema imediato por conta da leveza dessa tela de 24 polegadas. As bordas laterais e superior são mais finas, seguindo a proposta da linha Zero Frame de reduzir bastante essas dimensões, o que dá um ar mais moderno apesar do preço. O que você pode sentir falta é dos ajustes, já que não dá para mudar a altura, o ângulo e nem a rotação. Não é o ideal, pois cada pessoa tem altura e mesa diferentes, então considere um apoio caso a sua cadeira não tenha ajuste de altura também. Mas pelo menos a montagem é bem tranquila, você só precisa encaixar a base nesse vão da traseira. Na lateral da traseira, você encontra um botão redondo com direcionais para mexer nas opções, bem simples de ser utilizado. E no centro estão as conexões de monitor, HDMI 2.1 e uma DisplayPort. Essa última não é tão comum para monitores dessa faixa de preço. Notamos também a ausência do VGA, que mostra que esse monitor é direcionado para gerações mais novas de computadores e notebooks. Todas as conexões funcionam com a taxa de atualização e com a resolução máxima do monitor, os 180 Hz Full HD, o que já abre o assunto de qualidade de imagem. Primeiros testes. Nas nossas medições, o QG conseguiu preencher até 93% do espectro de cores DCI P3. O contraste fica na casa dos 2000x1, com pretos bem profundos. E por último, brilho de 192 nits. Agora vamos traduzir esses valores, começando pelo contraste, que é um dos pontos positivos dessa tela. Geralmente, esperamos encontrar contrastes de 1000x1. No entanto, esse é um painel do tipo VA, que troca ângulo de visão por pretos mais profundos. Esse é um detalhe muito importante, pois o ângulo de visão no monitor é baixo. Olhando da lateral, nós vemos como as cores começam a desbotar rapidamente. Isso limita a usabilidade do monitor em setups mais complexos com várias telas diferentes. Vale a pena essa troca? De um ângulo de visão baixo para um preto mais profundo? Olha, depende do seu gosto e do que você quer na sua casa. Eu recomendaria utilizar o QG como a peça central ou então a peça única, para evitar discrepância de cor e contraste entre vários monitores diferentes. Mas claro, o que vale é a sua opinião, então deixa um comentário aqui embaixo do que você prefere. Deixa eu aproveitar a pausa para te lembrar de curtir o vídeo, compartilhar e se inscrever no canal. E aqui embaixo vou deixar o link não só do monitor Acer, mas de várias outras opções de equipamentos que vão te ajudar a ser muito mais produtivo. Agora, bora voltar. No quesito cor, a cobertura de 93% do DCI-P3 é um valor altíssimo, mas a verdade é que a tela não consegue aproveitar tão bem todo esse nível. As cores são realmente fortes, com muita saturação, o que reduz o nível de detalhes na tela. Inclusive, eu certamente recomendo explorar as opções e encontrar uma configuração onde as cores são mais fracas. Parece contra-intuitivo, mas é uma forma de conseguir tons mais realistas. Um pouco mais pra frente, eu vou falar de todos os menus de configuração, e aí eu te mostro com mais detalhes. As cores, então, são boas, mas a tela tem desempenho limitado nesse modo normal. O que ajuda muito o QG é que ele possui a compatibilidade com HDR, e aí sim o nível de detalhe sobe bastante. O que isso significa é que ele consegue trabalhar com uma maior quantidade de dados. Normalmente, os pixels possuem 8 bits de informação. No modo HDR, são 10 bits. Você multiplica as informações disponíveis para a tela e alcança até a chamada ampla gama de cores. Mas aqui também temos uma limitação. Primeiro da parte de sistema. O QG não muda para o modo HDR sozinho. Você precisa selecioná-lo, pois fora do modo HDR, as cores ficam completamente erradas, esbranquiçadas, com muito menos qualidade. A segunda limitação é que o alcance da tela, na verdade, diminui o modo HDR, e é até difícil de entender, pois isso é algo raro. Mas o que acontece é que ele consegue desenhar as imagens com mais detalhe. Fica fácil de exemplificar isso nesse site,
mas ele não consegue exibir a mesma quantidade de cores com a mesma saturação no modo HDR. Acaba que, mesmo no modo correto, a imagem parece um pouco mais apagada, ou esbranquiçada mesmo, não tanto quanto nos modos errados, mas ainda assim, sem o resultado esperado. Se o HDR do Windows não estiver ligado, ou você não esteja jogando ou assistindo filmes que se beneficiem do formato mais avançado, talvez seja melhor você não usar o HDR do QG. Para finalizar a parte de qualidade da imagem, a resolução Full HD está dentro do esperado, e o mesmo para o brilho, que não é tão forte, mas é difícil encontrar algo muito brilhante que não tenha problemas de vazamento de luz também. O QG24, então, tem uma imagem acima do esperado, porém com limitações. É uma boa forma de atestar que só ter especificação avançada não significa que você terá uma experiência premium. No entanto, isso não é algo que prejudique a análise do monitor. Ele se destaca por um modelo de menos de R$1.000, pois um HDR limitado ainda é melhor do que um SDR. Para o público gamer, essa também não é a maior prioridade. O que esse usuário precisa é de altas taxas de atualização e recursos que minimizem artefatos de imagem durante o jogo. São 180 Hz com opção de overdrive, para acelerar a transição dos pixels. Isso é importante, pois o painel VA costuma sofrer mais delay do que o IPS, para receber as informações da sua máquina. Isso evita então problemas como o motion blur e o ghosting. Além disso, o monitor possui FreeSync para sincronizar a taxa de atualização e a taxa de quadros por segundo dos jogos, para evitar os rasgos na tela ou screen tearing. Não percebi problemas com nenhum deles, pelo menos com jogos que experimentei. O overdrive pode apresentar engasgos em algumas situações, geralmente quando ele não é necessário. Por exemplo, quando o jogo não está com uma taxa de quadros tão alta. Então, fica de olho e desativa se necessário. Isso não é um problema, é a forma que a ferramenta funciona. O resumo de toda essa parte é que você pode usar esse monitor mesmo com uma super máquina. Para computadores mais simples, que não alcançam taxa de quadros tão altas nos jogos, você pode diminuir a taxa de atualização da tela, para depender menos desses recursos e facilitar a vida do monitor. Para fechar o vídeo, só falta falar da interface desse carinha e explicar um pouco das opções e como elas afetam a tela. Apesar de pequeno, o menu é bem extenso. É uma lista com várias opções para você acertar tudo o que quiser. O que você mais deve utilizar é o modo de imagem, porque, como eu comentei, o HDR não ativa sozinho, e o padrão pode ser muito forte para a maioria dos usos. Eu falei bastante já do HDR, que deve ser usado caso o Windows esteja com o HDR ativado, mas de resto, o modo padrão foi o meu preferido, com as cores mais realistas, porém o brilho cai. Use ele em ambientes escuros ou mude para um mais brilhante se necessário. Dá para arrumar esses aspectos de imagem opção por opção também nesse menu, e o brilho é o que eu até acho legal de ajustar, mas o resto, como saturação, pode piorar. Utilize os presets de fábrica se você não tiver muito costume em mexer com isso. No próximo menu, você pode ainda ativar manualmente o HDR para qualquer um dos modos. O QG240Y, então, é um monitor mais em conta, sim, porém cheio de pontos positivos, com boa imagem e funções legais para um momento de jogatina. Ele tem os seus cortes para reduzir o preço final, como HDR, que não é um dos melhores, brilho relativamente baixo e construção bem rígida. Mas no fim, eu ainda acho que o resultado vale a pena graças à qualidade do resto. E você, o que achou? Fala aqui embaixo e aproveita para dizer qual outro monitor que quer ver por aqui. E não se esquece de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar. Eu espero ter te ajudado, um grande abraço e até mais.